Olá, hoje eu vou falar de recursividade. É uma coisa que as linguagens de programação em geral permitem que você faça e que vem da matemática, né? Não é nenhuma invenção da computação. Eu vou começar mostrando para vocês uma função definida recursivamente. Na matemática aqui, não é nem coisa de programação. Ó, f de x é f de x menos 1 vezes x, se o x for maior que zero. Se não, ela é 1. Então eu tenho uma função. Como que a gente lida com essas funções na matemática? Entender isso vai ajudar a gente na hora de trabalhar com recursividade. Vamos lá. Quanto que é f de 5? Aí você vem aqui para a definição. F de 5. Então você aqui é como se fosse o computador. Você vai computar a f de 5. Você vai fazer f de 5, né? Mandaram, é como se tivesse uma chamada para f de 5. Aí f de 5, 5 é maior que zero, né? É o parâmetro, então, maior que zero. Então, o resultado é dado por isso aqui, ó. Então, ela é f de 5 menos 1, f de 5 menos 1. 5 menos 1 dá 4, vezes 5. Você é o computador, tá? Você está computando essa função. Só que olha só, quanto é f de 4? Não dá para saber agora. Então eu vou parar a f de 5 nesse estado aqui. Vou guardar isso na minha memória, que f de 5 é f de 4 vezes 5. Mas eu não posso terminar a conta agora, porque eu tenho que saber quanto é f de 4. Então eu paro de calcular f de 5 para calcular f de 4. E aí, quando eu vou calcular f de 4, vai ser f de 3 vezes 4. E a mesma coisa. Não sei quanto é f de 3, vou parar. F de 3 é igual a f de 2 vezes 3. Também não sei, vou parar. F de 2 é igual a f de 1 vezes 2. Também vou parar. F de 1. F de 1 é igual a f de 0 vezes 1. Aí, vou parar de novo, porque eu não sei quanto é f de 0. Só que acontece uma coisa diferente agora, quer ver? A f de 0, quando eu for calcular quanto é f de 0, f de 0, x é maior que 0? Não, x é igual a 0. Eu até coloquei já o igual, a comparação igual na linguagem de programação. Na matemática é só um símbolo aqui. Coloquei 2. Mas ok. Nesse caso, ó, a função retorna 1. Se ela retorna 1, eu já sei quanto é f de 0. Se eu já sei quanto é f de 0, agora eu vou voltar na minha memória para calcular f de 1. Quanto que era f de 1? É f de 0, que é 1, vezes 1, que é igual a 1. Aí eu já sei quanto é a f de 1. Eu volto na minha memória para a f de 2. A f de 2 é 1 vezes 2. 2. E assim eu vou voltando aqui, vou acelerar. E aqui a f de 4 é 24 vezes 5 é igual a 120. Aí eu sei o resultado da f de 5, 120. Então notem que para calcular o resultado de uma função recursiva, eu tenho que executar a função. Se ela fizer uma chamada recursiva, né, eu tenho que parar, guardar na minha memória o que aconteceu até então e começar de novo com essa nova instância que a gente chama. Aí eu vou fazendo, se tiver dependência de outra chamada recursiva, eu paro. Se tiver dependência, eu paro. Se dependência, eu paro. Então, nesse exemplo aqui, para calcular f de 5,
teve um momento que eu tive que guardar da f de 5 até a f de 0 na minha memória lá, os cálculos delas. Aí quando eu terminei a f de 0, eu voltei para f de 1, aí só ficaram da f de 1 até f de 5 na minha memória. Aí eu calculei, não preciso mais, aí eu fico só com a f de 2 até a 5 e vai desfazendo. E no final eu tenho o resultado 120 e eu sumo com tudo isso da minha memória, não preciso mais de nada. Então essa volta é como se fosse assim, ó. Já calculei a f de 0, deu 1. E eu substituo lá e ela some. Aí eu não gasto mais isso na minha cabeça, aqui na minha memória. No caso da minha memória aqui, é minhas anotações. Aí quando eu calculei f de 1, e eu substituí lá em cima, ó, não preciso mais saber nada sobre f de 1. Aí a f de 2 foi calculada, é 2, vou substituir lá em cima e vou sumir com ela aqui. Subir com ela aqui, pronto. Aí calculei f de 3, na hora que eu souber quanto é f de 3, substituo lá em cima e some f de 3. Aí eu volto para executar f de 4. Volto para executar f de 5 e no final deixo só o resultado. 120. Isso é recursividade que a gente chama. O que é uma função recursiva? É uma função que ela é definida em função dela mesma. Isso é a recursividade. Ó. A f de x é definida em função da própria f de x, só que passando um parâmetro diferente. As funções recursivas, ela tem que ter um passo recursivo, que é uma chamada recursiva, que me leva a convergir, né, para um que a gente chama de caso base. Se ela não convergir para o caso base, ela nunca vai parar. Então, por exemplo, se aqui fosse assim, essa função não ia terminar nunca, não ia ter resultado. Porque, ó, eu fizesse f de 5, seria f de 6, f de 7, f de 8, f de 9, f de 10 e até o infinito. Nunca ia chegar no zero. Então eu tenho que, numa definição recursiva bem feita, ela tem que convergir para uma situação base, é o meu caso base. Então, isso é o que a gente chama de função recursiva. Na matemática e na computação também, a gente pode criar funções recursivas. Vou abrir meu editor de texto agora para implementar essa função. Você já percebeu essa função recursiva que está aí na tela? Ela é o fatorial. A gente pode até melhorar o fatorial aqui. Ó. Se for maior que 1, faz aqui. E se for menor ou igual a 1, aí coloca aqui. Lembrando que o fatorial só é chamado para números de 0 até o infinito, não tem números negativos. Eu melhorei aqui por quê? Porque, na verdade, a f de 1 e a f de 0 podem ser meu caso base, todas duas, ou seja, eu não preciso fazer mais uma chamada recursiva, é só para economizar uma chamada. Se você executar agora, vai até a f de 1. F de 1 dá 1, pá, e vai voltando. Não precisa calcular f de 0, só vai calcular f de 0 se precisar. Se alguém chamar f de 0, aí vai direto para cá, f de 0. 0 é menor ou igual que 1, então dá 1. Porque o fatorial de 0 é 1, a definição da função fatorial. Vamos implementar de forma recursiva isso aqui no computador. Aqui estou escrevendo meu código, já fiz a função main e já fiz até a chamada para minha função que eu vou chamar de fat. E aí eu tenho aqui, ó, unsigned long. Vou dizer que a minha função fatorial retorna um inteiro sem sinal do tipo long, daquele de 8 bytes, que é para dar números bem grandes, porque fatorial dá números grandes. Aí eu vou chamar de fat. E a fat tem um parâmetro, que é unsigned x. Vou colocar aqui unsigned. Podia ser unsigned long também, tá? Tanto faz. Agora vejam só. Minha função fat, vou até mudar o nome dela aqui, ó, fat. Essa função que eu estou implementando. E eu estou chamando um programa depois para calcular a fat de 5. Então essa minha função fat, como que ela tem que ser?
Fat de x, está ali o x, o parâmetro, fat de x, é feito da seguinte maneira. Se x maior que 1, se o x for maior que 1, ela dá como resultado return fat de x menos 1 vezes x. Se não, lembre que o return para a função. Então, se o x for maior que 1, ela entra aqui da return. Então, eu nem preciso fazer else aqui. Eu já vou, se não, return 1. Porque se chegou aqui, é porque o x não é maior que 1. Se o x não é maior que 1, return 1. Essa é a minha função para calcular o fatorial. Vamos fazer aqui um printf. Mandei calcular o fatorial de 5, %LU, porque é long, e valor. Eu optei por executar, isso aqui vale para qualquer função, não por ser recursivo, não. Eu optei por executar, guardar numa variável e depois imprimir. Eu poderia direto colocar aqui, ó, fat de 5, também ia funcionar. Aí, isso depende do uso lá no programa. Se eu só quero calcular e imprimir, não vou fazer mais nada, o ideal seria fazer desse jeito que está agora na tela. Mas, de repente, eu posso querer guardar essa variável valor com esse resultado para fazer algo depois no meu programa. Tudo aí vale a pena. Vamos compilar para ver se está tudo certo. Compilou. Fatorial de 5 é 120. Note que se eu puser aqui a 6, 7, vai dar o fatorial de 7. O fatorial de 7 é 5.040. Eu podia até ter criado uma variável x aqui para facilitar a minha vida, né? X, por exemplo, é igual a 8. Aí eu vou colocar aqui, ó, fat de x, que é 8. X. E agora eu vou colocar aqui x, vírgula valor, e vou colocar um %u, aliás, %u, porque é unsigned. Vamos ver se C, fat de 8, 40.320. Bom, calculamos o fatorial. Acontece que nós já tínhamos uma função para calcular fatorial. Vou mostrar para vocês. Nós já tínhamos essa função que calcula o fatorial. Então eu tenho duas funções agora que calculam o fatorial. Qual a diferença de uma para outra? As duas calculam a mesma coisa, se você chamar, vai dar o mesmo resultado. A diferença é que esta aqui ela resolve o problema de calcular fatorial de maneira recursiva, usando a definição recursiva do fatorial. E esta aqui não faz de maneira recursiva. Aí você olhando as funções, eu vou tirar aqui o comentário para enquadrar mais fácil as duas. Olha aí, estão as duas na tela. O que você pode dizer? Essa aqui é menorzinha, parece mais econômica, né? Mais elegante, mais bonita. Porque ó, essa outra tem que ter a variável fat, tem que ter a variável cont, aí tem que ter um for. Essa não, é só faz um if, retorna um resultado ou outro. Parece que essa aqui é muito mais econômica. Ela é mais bonita, até confesso, mas ela de maneira alguma é melhor. Ela é muito, muito pior. E eu vou mostrar a principal razão aqui para vocês. Vamos relembrar como que as funções criam variáveis locais na memória para entender, né, como é que funciona a chamada de função. Vamos relembrar como é que funciona a chamada de função para entender o que acontece com uma função recursiva na minha memória. Mas é muito parecido com o que eu precisei fazer eu mesmo na hora de calcular. Eu preciso memorizar todas as chamadas até chegar no caso base para voltar. E isso pode ser muito ruim. Então eu vou representar aqui as minhas variáveis na minha pilha. Lembra que as variáveis locais
vão todas para uma pilha de execução. Lá no meu programa, vamos olhar aqui a função fatorial sendo executada nesse programa aqui. Ó. Tem um programa aqui e vamos acompanhar toda a evolução da minha pilha de variáveis quando eu chamo esse programa. Então a função main começa, ela é uma função int, né? Então ela tem valor de retorno. Eu vou escrever aqui, ó, val retorno. Vou escrevendo o nome das variáveis que estão na memória. Então coloco na pilha essa variável, valor retorno, porque toda função, quando começa, a primeira coisa, se ela retorna algum valor, a primeira coisa que cria, a primeira variável, entre aspas, que cria, é uma que vai guardar o resultado dela. Depois disso, a função main tem a variável valor e a variável x. Aí, isso aqui é a função main na minha memória, as variáveis da minha função main. Ó, ela tem o valor de retorno dela, a variável valor e a variável x. Não tem mais nenhuma outra variável na função main. Isso aqui é a minha pilha de variáveis da função main. Eu vou marcar aqui função main. Além disso, se a função main chamar qualquer outra função, eu vou guardar a informação do endereço de memória onde eu estava executando a função main. Para facilitar essa vida, eu vou numerar os meus comandos para dizer onde eu estou. Então eu vou numerar aqui, ó. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Declaração de variável e de parâmetro não é comando. A gente não coloca, mas aqui, ó, seria linha 4, linha 5. Meu programa tem 7 linhas. Eu vou identificá-las aqui para facilitar o entendimento do que está acontecendo. Então veja só, função main começou a ser executada, ela cria o valor de retorno dela, onde ela vai guardar esse zero quando ela der return. Aí ela cria a variável valor, que está aqui, a variável x está aqui. Aí ela está na linha 4, ela vai para a linha 5, certo? Na linha 5, ela para, porque ela vai chamar fatorial de 8. Eu vou diminuir esse número aqui, porque vamos fazer fatorial de 4, tá? Senão vai ficar demorado demais. Fatorial de 4. Então, na linha 5 aqui, ela para chamar fatorial de 4. Para aqui na linha 5, e eu vou registrar isso. Ó. Na linha 5, ela parou porque nessa linha valor é igual a fat de 4. Que é uma linha que ela só pode terminar quando ela substituir fat de 4 pelo seu resultado. Isso é minha função main. Essa aqui é minha função main na pilha. Guardei, marquei aqui. Agora, no momento em que eu já guardei a informação toda que eu preciso para continuar com a função main, ou seja, eu tenho o valor de retorno dela, as variáveis dela, e essa informação de que ela parou na linha 5 com esse comando, aí eu vou executar a função que foi chamada para poder obter quanto é fatorial de 4. Quando você vai executar uma função, fat de 4, você vai primeiro criar uma variável que representa o retorno dela. Está aqui, ó. É long fat de 4. Então eu vou colocar aqui, ó, retorno de fat de 4. Aqui vai ficar o resultado da fat de 4 na minha memória. Essa área que eu estou colocando na pilha agora é da fat com o parâmetro 4 que foi chamado. Aí vem. Ela também tem uma variável local. Lembra que os parâmetros são que nem variáveis locais, são variáveis também. Então ela tem uma variável chamada x. Ela tem uma variável x. E essa variável x recebeu 4. Então está aqui a minha função fat de 4. Ela tem uma variável que é o x e o retorno, que é fat de 4. Aí vamos ver o que acontece com a fat de 4. Ela vai para a linha 1 aqui, x é maior que 1? É, porque o x é 4. E ela entra na linha 2. Só que a linha 2 chama uma função. Quando você chama uma função, o que é que você guarda? Você guarda a referência para saber onde você estava e é a linha 2. Então, você guarda, estou na linha 2
que eu estou representando aqui, que é o return fat de x menos 1 dá 3, né? 4 menos 1 dá 3, vezes quanto é x? 4. Então, para terminar, ela precisa saber só quanto é fat de 3. Nessa hora, a função fat tem que parar. Igualzinho como a gente estava fazendo, ela tem que parar e esperar que o fat de 3 seja calculado em outro lugar. Vou dizer que essa aqui é a fat quando passaram o parâmetro 4 para ela. E já está aqui toda na memória. Só que ela chamou uma outra função, a fat, de novo. É a mesma função, só que ela chamou com o novo parâmetro, o 3. Essa função ela fica congelada no tempo, vamos por assim, as variáveis ficam aqui na memória, na pilha. Ela fica empilhada, a gente diz. E eu executo primeiro a fat de 3 para depois ela terminar. Aí vai acontecer isso aqui. A fat de 3 vai entrar na memória. Quando a fat de 3 começa, então você para aqui, ó. Chegou bem aqui nessa linha e chamou fat de 3. Né? Aí, ó, para, guarda a informação de que eu estava na linha 2 da fat de 4, fazendo return fat de 3 vezes 4. Aí eu passo o valor 3 para cá, para o x. Para que x? Para o x da nova variável, x que foi criada na pilha, porque eu crio na pilha agora o valor de retorno de fat de 3, crio o x novo, que é o x da fat de 3, e essa fat de 3 vai ver se o x é maior que 1, e vai entrar no return. Quando ela chegar no return, ela depende da fat de 2. Aí eu vou criar o retorno da fat de 2. O que é o retorno da fat de 2? É o espaço na memória onde vai ficar o resultado da fat de 2. Aí depois eu vou criar o meu x, que é a variável da fat 2, que vai receber como parâmetro 2, né, dessa chamada. E aí eu vou criar a minha função fat de 2. Vou colocar aqui, ó. Essa é a fat de 2 na memória. Então, nesse momento, eu tenho a função main com as suas variáveis na memória, esperando a fat de 4. A função main chamou a fat de 4 foi ser executada. Aí ela criou o valor de retorno, a variável local dela, que é o x, e parou nessa linha, chamou a fat de 3. Aí entrou a fat de 3 na memória. A variável local dela é 3, retorno, e assim vai. Aí entrou a fat de 2. E aí, vocês já sabem o que vai acontecer com a fat de 2, né? Ela vai chegar na linha 2. Então, eu só vou copiar aqui para acelerar a nossa vida. E ela vai chamar fat de 1 vezes 2, certo? Fat de 1 vezes 2. Essa é a fat de 2. Nessa hora, a função fat de 2 para, a função fat com o parâmetro 2 para, e ela chama fat com o parâmetro 1. Aí ela para aqui nessa linha e chama fat com o parâmetro 1, que vai criar a mesma coisa de novo. Ok? Aí chamou a minha fat de 1. Então veja bem, uma chamada para fat de 4 aqui, porque o x era 4, veio para cá, mandou eu chamar a fat de 3, que mandou chamar a fat de 2, que mandou chamar a fat de 1. E na memória do computador, tem aquela área das variáveis locais, que é a área de pilha, né? Lembra? Variáveis locais estão na pilha. Variáveis globais estão numa área que a gente chama de área estática, que fica junto com o código do programa. Depois tem a pilha e depois tem uma outra área que a gente ainda vai aprender a usar, que é o heap. Então, nossas variáveis locais ficam na pilha e as globais ficam na estática. As variáveis das funções, que a gente declara dentro das funções, são locais. Então, como funciona esse programa que eu fiz ali quando você executa? A função main cria suas variáveis locais na pilha. Então, quando você executa a função main, cria suas variáveis locais na pilha. Entre as variáveis locais de uma função está sempre uma variável especial aí, que é o valor de retorno dela. É a primeira variável que cria. Depois, as outras variáveis. Só não tem valor de retorno, é óbvio, as funções que são do tipo void. Vou até contar um segredo para vocês. Os programas em C, quando são compilados, essa variável de retorno aqui, ela não costuma nem ficar aqui na pilha, ela fica dentro do processador, num registrador para se acelerar, tá?
Os compiladores são implementados assim. É uma variável tão especial que ela fica interna num registrador. Por quê? Porque assim é mais rápido acessá-la, e deixa o programa mais rápido. Mas nós vamos nos ater aqui a esse modelo onde as variáveis de retorno também estão na pilha. Então vamos lá. A função main criou suas variáveis locais e a variável de retorno. Aí o programa entra na linha 5 da função main, que chama fatorial de 4. Quando uma função chama outra, ela para e dá lugar, né, para outra tomar conta do computador. Essa outra cria suas variáveis, o computador é dela, ela cria as variáveis dela na pilha. As variáveis ficam acima das outras, na pilha. Aí depois, essa função fat de 4 parou na linha 2, eu registrei aqui, ó, parou na linha 2. Eu vou marcar até de uma cor diferente esses pontos onde cada função parou. Então, ó, a função main chama a função fat de 4. Aí a fat de 4 entra na memória com as variáveis dela e chama a função fat de 3, que entra na memória com as variáveis dela e chama a função fat de 2, que entra na memória e chama a função fat de 1, que entra na memória e não chama ninguém. O que acontece com a fat de 1? Vamos ver. Fat de 1. X é maior que 1? Não. Return 1. Return 1 significa o seguinte, você pega o valor de retorno aqui e escreve 1. Valor de retorno da fat 1, 1. Pronto. Return 1 significa que a função não usa mais só as variáveis. Na verdade, fica o lixinho aqui, ó, o 1 na memória, mas ela liberou essa memória da pilha agora. Ninguém está usando mais. Ela se ateve agora a isso aqui. E, na verdade, o controle volta para essa linha que ia usar a fat de 1. Quando essa linha terminar, na fat de 2, ó, voltou para a fat de 2 porque a fat de 1 terminou, deu return. Aí a linha do fat de 2 que está sendo executada é essa aqui, ó, return. Return fat de 1, agora eu já sei quanto é fat de 1, está aqui, é 1. Aí ele troca, opa, isso aqui é return 1 vezes 2, né? Dá 2. E nisso, como é um return, a função fat de 2 vai ter um resultado que é 2 e ela some da memória também. Então vai ter o resultado 2. Fica esse lixão na memória, mas eu vou apagar tudo só para indicar para vocês, olha, a memória está sendo liberada. Ficou só o 2 da fat de 2, tá vendo? Aí voltou para a fat de 3, volta para onde? Para onde eu estava guardado lá, estava na linha 2 dando um return. Troca o fat de 2 por 2. 2 vezes 3, 6. Quanto é o return? Retorno, tá escrito errado aí, mas tudo bem. Quanto é o retorno? Retorno é 6. E aí a minha fat de 3 vai liberar memória na pilha. Olha, aí a minha fat de 3 acabou, ficou assim, ó, a minha pilha. A fat de 3 acabou, volta para a fat de 4. Para onde volta? Está guardado isso na pilha, ó, dizendo que tem que voltar para a linha 2. E lá tem um return. Tá? Então, esse guardado é assim, ó, volta para a linha 2 da fat, volta para esse comando aqui. E ela usa agora fat de 3 vezes 4, ela usa o resultado, ó, da fat de 3, que é 6. 6 vezes 4, 24. Então é como se eu tivesse substituído agora aqui, ó, pelo resultado que veio de lá, 6. Dá 24. E ela cria o resultado dela na memória, ó, grava aqui. Meu resultado foi 24. Aí some isso aqui da memória. Isso aqui. Agora eu sei o resultado da fat de 4, né? Tá assim a minha memória. Quando a fat de 4 termina, dá return ela fica assim, ó, return 24 e para. Aí volta o controle para quem chamou. Quem chamou a fat de 4? Foi a função main na linha 5. Então a função main vai para a linha 5 e usa o resultado. A função main na linha 5 tinha esse comando aqui, ó, ela vai trocar o fat de 4 por 24. Então o valor recebe 24. Eu não guardo mais essa informação de onde eu estava na função main. A função main segue a vida dela. E aí eu vou para a função main com valor sendo 24. Lá na função main o x era 4, né? Valor 24. Então, ó, eu voltei para a função main, eu guardei que eu estava nessa linha. Quando terminou todas as fats, eu substituo aqui o valor, que foi 24. E a função main segue.
ela vai para a próxima linha, fatorial de U e continua. O que é mais importante aqui para vocês? E se eu tivesse feito isso aqui, ó? Aqui, colocado esse 10 milhões. A fatia de 10 milhões agora ia chamar a fatia de 9.999.999, que ia chamar a fatia de 9.998, assim vai. Cada instância da FAT ia se acumular na pilha, criando sua própria variável x, e seu valor de retorno, e também guardando onde ela parou para chamar a outra, onde ela parou para chamar a outra. Então eu estou criando um monte de variáveis a cada chamada, e estou parando o meu programa e desviando a cada chamada para executar a nova FAT. Qual é a conclusão? Essa função chamada desse jeito ia ter milhões de variáveis na pilha num dado instante, né? Porque quando chegasse no FAT de 1 para calcular, já ia ter 10 milhões de vezes o número x na memória, 10 milhões de vezes o valor de retorno na memória e 10 milhões de vezes aquela linhazinha que diz para onde eu tenho que voltar. E tudo isso é espaço na memória do seu computador sendo gasto. Então essa função aqui, que é bonitinha, pequenininha, é muito, muito, muito cara. Por quê? Porque ela gasta muita memória à toa. Além disso, ela fica mais lenta, porque cada vez que você chama um FAT desse, você tem que guardar uma porção de coisas na memória. Na verdade, eu estou colocando aqui só que ela guarda onde ela estava e guarda o valor de X. Na prática mesmo, tem que guardar mais informação na memória, a gente chama de informação de contexto. Alguns registradores, vocês vão aprender isso em outras disciplinas depois. Tá? As pessoas já me criticam às vezes por entrar em detalhe demais. Então, mas saibam disso, toda chamada de função me exige que eu salve algumas informações na pilha. São alguns registradores-chave, por exemplo, aquele registrador que diz em que lugar da memória eu estava executando as instruções. Então, uma chamada de função tem um custo já inerente dela, de algumas instruções que você paga por isso. Além disso, né, ela cria variáveis locais novas na memória. Nesse caso aqui da chamada recursiva, cada chamada recursiva da FAT cria suas próprias variáveis locais, o x e o valor de retorno, x e o valor de retorno. Então, se você chamar FAT de 1 bilhão, vai ter 1 bilhão de FATs na memória. E esse programa nem ia executar, porque não ia caber aqui na minha pilha 1 bilhão. Qual é a lição? Se você puder, evite fazer funções recursivas. Mas eu vou passar o lado bom aí da recursividade. Recursividade é muito bom para você especificar a solução de problemas, ajuda você a pensar, a raciocinar. Por isso, no nosso curso aqui da UFAM, os alunos passam, antes de fazer essa disciplina aqui comigo, passam um período todo trabalhando com uma linguagem de programação que basicamente faz uso de especificações recursivas. É uma linguagem funcional que basicamente faz uso de especificações recursivas para resolver problemas. Então, aprender a especificar soluções recursivas para problemas é algo muito bom para os programadores, vale muito a pena. Por quê? Porque ajuda a raciocinar, ajuda a resolver problemas. Muitos algoritmos são inventados usando recursividade. Agora, depois que você inventa usando recursividade, o ideal é que você dê um jeito de sumir com essa recursividade e criar uma versão não recursiva. Aqui é a versão não recursiva do fatorial. O fatorial é definido na matemática recursivamente, tá? Desse jeito. E a gente calculou ele de outro jeito aqui, ó. Porque a gente sabe que o fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 até aí, a gente calculou desse jeito aqui, guardando o valor do fatorial numa variável, numa memória, e calculando o próximo. Bom, o mais legal aqui que eu mostrei para vocês é a linguagem C permite que você especifique funções recursivas. O que são funções recursivas? São funções que chamam elas mesmas no seu corpo. Aqui, ó. As funções recursivas precisam convergir para um caso base. Nesse exemplo aqui, ó, se o x for 1 ou 0, é um caso base. O caso base é o quê? É um caso onde ela retorna o resultado sem chamar recursivamente. Porque se ela sempre chamar recursivamente, ela nunca vai acabar. Aí ela vai rodar até dar um problema aí, porque a pilha vai estourar. Outra coisa importante que a gente aprendeu hoje é que
funções recursivas, elas gastam memória quando elas vão empilhando chamadas recursivas. Isso pode ser um problema grave em funções recursivas. Por isso, apesar das soluções recursivas serem muito elegantes, a gente, sempre que possível, cria versões não recursivas dos nossos algoritmos. Né? Um exemplo aí para vocês, o fatorial pode ser resolvido com recursividade e sem recursividade. Eu prefiro sem recursividade. Por quê? Porque aqui, se você chamar fatorial de 1 milhão, ele vai ter só essa variável, FAT, esse conte e o valor de retorno dele. São 3 variáveis. E vai fazer todo o cálculo do fatorial só com essas 3 variáveis. Esse de baixo, se eu chamar fatorial de 1 milhão, ele vai criar 1 milhão de instâncias da fatorial na pilha, cada uma com as suas variáveis locais. Então vai ter 1 milhão de variáveis chamadas de x em algum momento, 1 milhão de valores de retorno, e ele vai gastar megabytes de memória à toa, enquanto essa função aqui vai continuar gastando para fatorial de 1 milhão só alguns poucos bytes. Muito melhor. Funções não recursivas costumam ser melhores em eficiência do que seus pares recursivos. Elas costumam ser melhores em velocidade e em uso de memória. Costumam, porque não é sempre que você tem essa vantagem toda. Algumas estruturas de dados e alguns algoritmos, eles são tão intrinsecamente recursivos que não vale a pena você tirar recursividade. E eu estou falando de recursividade aqui para a gente seguir vendo mais 2 algoritmos de ordenação. E os próximos 2 algoritmos são desses que eles são inerentemente recursivos. Está na alma deles. Se você tentar tirar recursividade, você até consegue, mas não vai adiantar muito, não vai ter ganho. Tá? Então tem algoritmos e estruturas de dados que são naturalmente recursivas e de onde tirar recursividade é muito difícil, não vale a pena. Aí a gente mantém recursividade. Para os demais, você usa a recursividade só na hora de entender o problema, de raciocinar, para saber qual é a melhor solução. A recursividade vira uma ferramenta para achar soluções. Você não precisa se preocupar em ficar craque em usar a recursividade como ferramenta para achar soluções agora. Por 2 razões. Uma, porque primeiro, você que já é aluno do curso, já fez isso por 1 semestre praticamente. Você já deve estar assim, super craques em resolver problemas de forma recursiva. E eu estou dando a má notícia para vocês agora que vocês não querem implementar algoritmos recursivos. De preferência, você não quer. Mas ainda assim, vale a pena pensar recursivamente para entender a solução e depois, da especificação recursiva, você consegue transformar numa não recursiva. Para os que não são alunos do curso e não estudaram essa disciplina de programação que é só praticamente baseada em soluções recursivas, não se preocupe. Você com a prática vai aprender mais e você não precisa ficar craque em resolver problemas de forma recursiva agora. Vai ter tempo para isso. Por hoje é só. Na próxima eu vou continuar falando de recursividade para reforçar um pouco mais, vamos dar mais exemplos.